tem dificuldade com preposições, principalmente in, on e at, que são basicamente o mesmo significado? Então fica comigo até o final desse vídeo, para que eu possa dar a vocês várias dicas, destrinchando bem, para que possa modificar tudo o que vocês já escutaram sobre isso. Então, caso vocês queiram ter uma nova visão sobre isso e serem ajudados a ganhar essa fluência no inglês, fica até o final desse vídeo, porque eu vou dar dicas, ó, supimpas. Então, bora pro vídeo! Hey guys, how are you? Welcome back to my channel! Yay! E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos, lindos, maravilhosos e que vocês estejam aprendendo muito com esse canal. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre as preposições, principalmente in, on e at, que são as preposições que mais preocupam. Mas é claro que eu não vou falar só delas, né? Eu preciso sim deixar bem destrinchado. Então, aqui eu vou estar dividindo elas em categorias, dando a minha visão para que fique bem claro como e para que cada uma delas serve. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal caso você tenha caído aqui de paraquedas. Meu nome é Aisa e eu estou aqui ensinando vocês a cada dia como alcançar o objetivo de vocês, que é ser fluente nessa língua, ok? Além de dar um joinha nesse vídeo para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo, ok? Bom, voltando para o vídeo. Como eu falei para vocês, eu vou estar destrinchando as preposições em categorias. Minhas categorias são 3, mas pode ser que outros professores destrinhem em menos ou mais. Bom, bora falar logo das categorias. Bom, a primeira categoria é a categoria de tempo. Como assim, Aisa? Dentro de tempo existem subcategorias, isso é óbvio. Mas eu vou estar falando em que cada preposição se encaixa. As primeiras preposições que eu vou estar falando aqui são past e to. Por que eu coloquei elas para o início? Porque eu já falei sobre elas no vídeo de tempo. Tá aqui em cima, foi na parte 1 do Time Expressions. Então, quando eu falo sobre dentro das horas, quantas horas se passaram, quantas horas faltam, eu falo past e to. Então, se tiverem faltando alguns minutos para tal hora, eu falo to. Por exemplo, 10 minutes to 11. São 10h50 da manhã ou da noite. Ok? Se eu falar past, foram quantos minutos passaram de tal hora. Por exemplo, half past 2, 2:30. Esse foi um assunto que eu já dei em Time Expressions. Mas vamos para o in, on e at. Bora começar pelo at. O at, em todas as categorias, eu vou estar usando para coisas mais específicas. Mas nesse momento eu uso at para falar sobre horas específicas. Porque no tempo tudo é específico, não é claro? Mas eu vou dizer uma coisa um pouco mais especializada, um pouco menor. Então eu estou falando sobre horas. Então se eu der o exemplo, I am going home at 10 o'clock. Eu estou indo para casa às 10 horas. Eu estou falando sobre horas, uma hora precisa, a hora que eu estou indo para casa. Então aqui eu uso at para expressar isso. Mas o at também é usado para falar sobre noite. Mas eu não falo noite evening, não. Eu falo noite já ao final da noite, a hora de dormir. Por exemplo, lembra que tem a diferença entre good evening e good night? Pronto, quando eu estou falando sobre night, eu boto at. Então, I am going home at night. Ok? Fácil até agora? Beleza. E o on, Aisa? Como é que o on se encaixa em tempo? O on é usado para falar sobre dias específicos. Por exemplo, meses, dias ou seasons, estações do ano. Se eu falo assim, I am going to travel on May. Eu estou falando sobre um mês do ano. I am going to travel on May. I am going home on Monday. I like traveling on the spring. Sempre que eu estiver falando sobre um dia da semana
um mês do ano ou uma estação do ano, eu uso on. Mas Isa, e o in? O in é sempre para coisas mais amplas, que eu não sei exatamente. Então, o in, aqui eu vou usar para duas ocasiões. Ou para falar sobre anos, por exemplo, in 2001, in 2005, in 1995. Eu coloco in. Ou um horário do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening, certo? Então, o in ele é usado para coisas mais amplas. Por exemplo, morning tem de 5 a meio-dia. Isso tudo é morning, certo? É amplo eu falar morning. Mas night é bem específico, porque night é hora de dormir, certo? Eu sei que é muito, muito louco e muita gente só fala aceite. Mas essa, na minha cabeça, não estou dizendo que é certo. Mas é um jeito de entender melhor que in é porque morning, afternoon são horários amplos que demoram. Já night é hora de dormir. Claro que não é a tradução literal, mas a gente concorda que night só é usado para despedidas justamente porque night é hora de dormir. Claro que tem gente que não dá, só vai dormir de madrugada, né? Mas enfim, eu tô ficando sem voz. Tranquilo? Então, at para horas específicas, ou at night. On para meses, dias da semana ou estações do ano. E o in seria usado para coisas mais amplas, como anos e horários do dia. Certo? Mas, Isa, esses são as únicas preposições de tempo? Claro que não. As outras expressões de tempo mais comuns são by, que é quando a gente fala sobre que algo vai acontecer antes daquele momento. Por exemplo, I will have finished homework by midnight. Ou seja, à meia-noite eu já vou ter acabado a tarefa de casa. Quando chegar esse horário. Não significa que eu vou acabar esse horário, eu posso acabar antes. Mas o ponto é que eu já vou ter acabado à meia-noite. Então, é quando eu vou falar de algo que acontece antes desse horário. Agora, existem outras preposições, como before e after, e since e for, que são preposições que se relacionam. Before, a gente fala de antes, e after é depois. Ou seja, I eat before I brush my teeth. Eu como antes de escovar os dentes. Mas, I brush my teeth after I eat. Eu escovo os dentes depois que eu como. Certo? Então, before é antes e after é depois. Vocês veem de vez em quando que os anos têm tipo AC, BC? Pronto. AC seria after Christ, que é depois de Cristo. E BC seria before Christ, que é antes de Cristo. Agora, qual é a diferença entre since e for? Vocês lembram do vídeo de Present Perfect? Vai estar aqui em cima. Que eu falo a diferença entre since e for. Falando mais superficialmente, since seria desde, que é eu falar exatamente o ano que começou aquela ação. E for é o período de tempo que dura aquela ação. Tranquilo. Agora, vamos para a segunda categoria. Isa, qual é a segunda categoria? Eu chamo a segunda categoria de posição. Mas não é posição tipo primeiro lugar, segundo lugar, não. Posição, onde é que eu tô? Então, aqui em posição, a gente não tem o at, certo? Eu não uso at em posição. Posição pode sim ter sido uma categoria bolada por mim, mas é um jeito mais fácil de entender. Para a preposição, a gente fala on quando a gente está em algo. Algo que não é fechado e a gente não pode estar dentro. A gente só está nele. Por exemplo, on the street. Beleza. A rua, ela é do lado de fora. Ela não está dentro de alguma coisa. Só dentro do planeta, né? Dentro do país. Mas o ponto é, não é como se eu estivesse dentro de um lugar, dentro de um cômodo. Então eu falo on the street. Mas se eu falo in, é porque eu estou dentro. Ou seja, dentro do ônibus, dentro de um hospital, dentro de algum lugar, certo? Um lugar não especificado, certo? Ou seja, se tem uma bolinha dentro da caixa, eu falo
in the box, certo? Tem gente que faz um desenho bem grande. Eu já vi uma explicação muito, muito boa, que era que você colocava uma bola grande, uma bola pequena dentro da bola e um ponto dentro da bola menor. Que seria tipo in, on e at. Mas isso eu não uso para posição. Tem gente que até usa, mas eu não uso. Eu uso para a nossa terceira categoria que eu vou falar depois. Mas o ponto é, on seria para um lugar aberto, vamos chamar assim, e in seria um lugar fechado, como in the box. Então, se eu tenho uma mesa e eu coloco assim na mesa, seria on the table. Mas se fosse uma caixa e eu colocasse dentro da caixa, seria in the box. Outras preposições importantes usadas aqui são under, que seria embaixo. I am under the table. E above. Eu estou acima da mesa. I am above the table. Certo? Espero que tenha ficado bem claro. Essa é só a categoria de posição. Que não é você estar em algum lugar, mas tipo, pode ser uma coisa dentro de outra ou em outra. Ou acima ou abaixo. Ok? Mas a maior dificuldade das pessoas são para falar sobre lugar. O lugar onde a pessoa está. E aí que o bicho pega, e é aqui onde eu vou falar bem direitinho e especificado. Mas antes, não se esqueça de curtir esse canal e se inscrever para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, minha gente. Ok? Não se esqueçam de se inscrever e dar um like bem dado, ok? Mas aqui eu vou para a dica especial. Eu chamo essa terceira categoria, como eu falei, de lugar. É onde eu estou. E eu vou dizer exatamente como é que eu diferencio o in, o on e o at. Eu vou começar pelo in. Eu falo in quando eu falo de lugares amplos, por exemplo, um país ou um lugar que eu não especifiquei qual foi, mas que é amplo e tem cômodos dentro, por exemplo, um hospital. Então, você fala assim, in Brazil ou in Recife. Eu tô falando de um lugar amplo, que é uma cidade, um estado, um país, ou até um continente, in America. Agora, se eu falo at, eu falo de um lugar específico, um lugar que eu tenho que dizer exatamente onde é que ele fica, senão as pessoas não sabem. Por exemplo, minha casa. Minha casa tem um endereço, tem um CEP. Então, at home in Recife, certo? Então, beleza, eles são os opostos. Um é amplo e não especificado, e o outro é especificado e não é amplo. Mas e o on? Como é que o on fica nessa história? Essa é a parte mais difícil, que normalmente as pessoas confundem o in e o on mais do que confundem o at. Muito comum as pessoas nem usarem o at. Mas o at, gente, é como eu disse, é para lugares específicos. At Stanley Park, at home, at the restaurant, at the Plaza Mall. Se eu estiver falando de uma coisa, tem que ser especificada qual é. Por exemplo, eu não posso falar at the mall, porque existem muitos shoppings e são coisas amplas. Então, eu preciso especificar qual é. Aqui na minha cidade tem o chamado Plaza. Então, at the Plaza Mall. Mas se for falar só em mall, in the mall. Certo? Porque eu tô dentro do shopping. Tranquilo? Mas aí, Izzy, como é que fica o on nessa história? O on fica pra gente falar de lugares que nem são específicos, nem são amplos. Por exemplo, eu não estou falando da cidade ou do bairro, mas estou falando da rua. On the street. Certo? On, ele é usado para coisas que estão meio no muro. On the river. O rio, ele tá em muitos cantos. Mas ele também não é algo amplo, porque ele não é um país, ele é um rio. Então eu falo on the river, on the street. Eu uso ele muito para falar sobre, não é meios de transporte, mas vias de transporte. Ruas, rios, céu, certo? Então são lugares que nem são amplos, nem são específicos. Então, é como eu falei aquela hora. Eu tenho uma bola grande, que seria a cidade, que eu falo in Recife. Eu tenho uma bola menor, que seria a rua de Recife, on the street. E eu tenho um ponto, que seria a minha casa, at
my house, certo? Então, para lugares amplos eu uso in, para lugares nem amplos nem específicos eu uso on, e para lugares específicos eu uso at. Eu espero que tenha ficado bastante claro. Eu tentei destrinchar bastante para ficar bem claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês comentam aqui, que eu respondo na hora. Fala lá no Instagram, fala comigo, que eu estou disponível sempre para os meus alunos, porque eu quero que vocês aprendam mais do que tudo. Thank you so much for your attention. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigada por tudo, and bye bye.